gente! Tô ao vivo, saindo aqui da Igreja Batista Vale de Bênção, a igreja onde eu congrego e pastoreio. Estou saindo aqui de uma reunião muito importante, então eu atrasei alguns minutinhos, mas eu tô aqui. Tô vendo que entrou aqui a pastora Helena Raquel, entrou aqui Jaque Amorim e a minha convidada, a minha parceira dessa semana também. Deixa eu já chamar ela aqui, Renata. Hoje, nossa segunda corrente aí que vai ser quebrada hoje. Ah, que beleza! E aí, tudo Olha bem? onde eu tô. Hoje eu estou em modo móvel. Tô saindo aqui da igreja agora. Nada é por acaso, sabe por quê, né? Porque a gente está trabalhando exatamente perfeccionismo. Isso, é verdade! Gente, Deus é muito lindo! Então, Ai. você está trabalhando isso já destravando em você o perfeccionismo. Olha aí, ó, tudo escuro. É verdade! Assim, a gente sabe que você está aí. É, porque desse jeito, né? Eu gosto de estar com tudo pronto, quando solto já tá o cenário, eita! Pode falar a verdade, você programou isso, hein? Acho que você programou para a gente poder Não, esse perfeccionismo. não programei. Olha, eu cheguei aqui na igreja, era... Peraí que deu uma travada aqui. Deixa eu tirar aqui do Wi-Fi. Pronto, voltei. Aí comecei um atendimento assim mais profundo, sabe? E ele acabou agora. Agora. Eu falei, por favor, eu preciso começar a live. Mas Deus está no controle. Mas, enfim, a gente vai seguindo com a live. Como é que a gente vai fazer? Você quer começar? Vamos seguindo com a live. Fábio, se você quiser, você está a gente dirigindo? pode fazer hoje um pouco mais informal. Peraí. Tirar o chiclete. Eu ia falar isso, mas você que está dirigindo? Isso. Então eu Não, quem está dirigindo é o Pablo. Ah, tá. Não, aqui, ó. Exato, beijão! Saudade. Amigo, Obrigado por tudo, hein? Ele é muito teu fã, ama a tua aula. Muito bom, muito bom. Então, hoje a gente vai falar sobre o perfeccionismo. E antes de você entrar na nossa parte científica do processo, tem uma colocação que eu acredito que seja fundamental para a gente introduzir a questão do perfeccionismo. Legal. Como que o perfeccionismo ele surge na gente do ponto de vista teológico. No Éden, quando Adão e Eva foram colocados por Deus lá no jardim, e o Senhor montou toda aquela estrutura maravilhosa, uma estrutura perfeita, o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. O homem, quando eu digo a humanidade, né? Homem e mulher. O homem foi criado para ter uma comunhão plena com Deus. Todos os dias o Senhor ia no jardim visitar o homem e a mulher. Então tudo era perfeito. O homem ungido por Deus, com uma delegação do próprio Deus para dominar, para conquistar, para denominar os outros seres e para multiplicar a espécie. Então, no Éden, a realidade que Deus construiu para o homem era totalmente perfeita. Quando o pecado entra e corrompe isso, existe uma interrupção. É por isso que nós não estamos preparados para a morte, por exemplo. Quando estamos em Cristo, a nossa mente muda, a gente passa a não ter mais medo da morte, né? Quando a gente entende que Jesus venceu a morte, a gente não tem mais medo da morte. Mas, num modo geral, a gente não quer morrer. Mesmo quem não tem medo da morte não quer morrer. Então, o que acontece? Isso é uma herança que nós temos inconsciente daquilo que nos pertenceu lá no Éden. Então, a nossa natureza humana nos faz, de uma certa forma, resgatar o seguinte:
Eu fui criado para a vida. Eu fui criado para a plenitude. Eu fui criado para a perfeição. Eu fui criado para dominar, para multiplicar. Eu fui criado para essa realidade. Então, o que acontece com a gente hoje? Na tentativa de buscar isso fora de Cristo, que Ele sim pode nos dar essa plenitude, no sentido de nos dar a paz que excede todo entendimento, o contentamento para passar por todas as provações, situações, com força, com ousadia, com coragem, a consciência de que podemos conquistar, mas que precisamos da força dele. Então, em Cristo, a gente consegue alinhar, e mais do que alinhar isso, a gente consegue ter de volta o mais importante, que é a comunhão com o próprio Deus. Quando a gente sai dessa esfera de buscar isso em Cristo, a gente começa a buscar na força do nosso braço. Verdade. E a força do nosso braço nos joga onde? No perfeccionismo. Então a gente fica naquela busca exacerbada, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. Por quê? Porque a gente está tentando resgatar essa herança do Éden, essa herança boa, essa memória boa, só que pela nossa força. Então qual é a boa? É a gente entender que somente em Cristo eu posso ter de volta a reconexão com o Pai. Então, somente em Cristo eu vou ser pleno, eu vou ser completo. O que vai vir depois das minhas conquistas, dos meus acertos, dos meus empreendimentos, vai ser resultado de uma comunhão que primeiro se alinhou no mundo espiritual. E aí sim, quando eu estou alinhado com Deus por meio de Jesus Cristo no mundo espiritual, aí eu estou pleno porque o Espírito Santo está em mim, porque eu sei a quem recorrer e agora eu estou pronto para assumir minha responsabilidade, tomar o meu lugar e ir à conquista. Inclusive, para concluir essa fala e a gente entrar na sua parte, quando Deus vai repreender o pecado de Eva e de Adão, existe uma cena muito interessante. Deus nunca amaldiçoou os seus filhos. Tem gente que pensa que Deus vai lançar uma maldição contra quem falhou, né? O medo de todo perfeccionista é de errar. E ele acha que se ele errar, a punição vai ser uma maldição. Deus não vai lançar uma maldição sobre os filhos. A maldição acaba sendo a consequência da atitude de pecado. Porém, Deus oferece para Adão e Eva, como um exemplo do que ele faz hoje ainda, com a gente por meio de Jesus, ele oferece para Adão e Eva uma nova roupa para cobrir essa vergonha. Ou seja, a graça de Deus, ela nos dá a chance de cobrir a vergonha, não no sentido de cobrir o erro, cobrir o pecado, mas no sentido de proteger, no sentido de perdoar, no sentido de curar. Então, o Senhor, ele vai vestir Adão e Eva, a serpente ele vai amaldiçoar, sim, vai dizer, maldita você vai ser, você vai rastejar, você vai comer do pó da terra, o calcanhar da mulher vai te pisar, porque você foi a responsável por induzir toda essa cena. Mas para Adão e Eva, o que Deus vai trazer? Como um complemento de toda essa retratação, a autorresponsabilidade. O Senhor vai dizer para eles, olha, a partir de agora, vocês vão ter que sair, vão ter que trabalhar, homem, você vai ter que suar para poder você gerar seus resultados. Ou seja, existe graça, existe perdão, existe favor, mas existe responsabilidade. É isso. Uau. Agora tá contigo. Não começa não, são 6h10 ainda. Você tem muito para falar e muito para contribuir. Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que o que você falou, né, é pura... Cadê aqui? Deixa eu botar um negócio aqui para... primeiro dizer, assim, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, mais uma vez, né, nessa série Destravando, Destraves, Força-Tarefa, Destraves Emocionais. Ontem a gente destravou o medo, foi incrível. Eu queria que vocês comentassem aí, quem estava ontem com a gente e hoje está aqui de novo.
Eu recebi muitos depoimentos, Dani, inclusive você também, a gente conversou ontem sobre isso. Várias pessoas que foram impactadas já tiveram vida transformada. Eu não poderia deixar aqui de mencionar a Tamara. Tamara, ontem, ela aceitou. Lembra que a gente deixou um desafio para fazer algo que o cérebro dava o comando de que tinha medo, de que era impossível? Tamara ontem abriu uma live. E ela tocou, ela tirou o teclado dela, ela cantou, e nada é por acaso. Eu vi que ela estava online, eu entrei nessa live, foi incrível, 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 incrível. Uau! Foi lindo, olha Glória aí, a Deus. Tá falando. Foi lindo, a Tamara tá aí, tá online com a gente hoje? Ela estava, a Alda também está fazendo agora. Olha aí, a Patrícia estava lá também. E aí foi muito bacana. Muita gente aqui dando feedback também. Porque aí a gente chamou a Isis, que é outra que acompanha a gente no Modelando Jesus, que também estava com o ministério travado, e agora também já aceitou fazer uma live com a Tamara. Então agora as duas vão destravar, e assim, foi graças a essa série, né, também. Glória então, a Deus, glória a Deus. Agregar e contribuir. E aí eu não sei quem é que tem esse entrave. Cadê o cadeado, hein? Cadê o pessoal? Cadê o cadeadinho? Quem é que tem preso aqui, ó? O perfeccionismo. Quer tirar, mas não consegue. Pois eu quero dizer para você, se você está hoje aqui nessa live, é porque você decidiu destravar, você quer destravar o perfeccionismo da sua vida. E como a pastora Daniela acabou de dizer, aqui, ó, uma pessoa que convidei, Patrícia, falou que ficou impactada e que também tinha medo do mar, que nem você, olha aí, ó. Ah, é. Aí, amor, ontem eu contei do meu medo do mar. Gente, vê se pode. Caso com campeão estadual de surf, tenho medo do mar. Eu tenho que resolver isso ou não tem? Tinha, é verdade. Destravou ontem. Olha lá, a prancha anda dentro do carro. Olha isso. Ó, a Tamara apareceu aí. Fala pra ela, o que você tá sentindo agora que você ouviu a história dela? Da Tamara? Pra você falar. Nossa, eu tô muito feliz. Tô muito feliz, tô muito grata, porque é resposta, assim, da nossa oração. O Senhor colocou esse direcionamento e a gente veio, assim, na fé e Deus tá honrando aí. Ai, obrigada, é isso que eu tava procurando. Muito bom. Então, como eu estava dizendo, hoje a gente vai destravar o perfeccionismo. Michele, primeiro passo para a mudança é a gente tomar consciência de que a gente tem essa questão para ser trabalhada. Então, parabéns por você estar colocando aqui em público que hoje você ainda tem uma questão para você destravar. Eu quero saber cadê a chave. Eu quero que vocês peguem a chave na sua mão. A chave na sua mão. A Tamara perguntando o que houve. Tamara, é que a Renata contou aí o seu testemunho da live. E a gente está muito feliz com isso. Então, vamos lá. Gente, vamos dar continuidade aqui. Ontem a gente falou sobre isso. A pastora Daniela acabou de trazer a história aqui do Éden. Né? O perfeccionismo não é de Deus, assim como o medo não é de Deus. Deu uma travada. Eu entrei no elevador. Também não caiu, aqui em casa cai. Eu esqueci de avisar. Estou liberta do perfeccionismo. Liberta mesmo, sensacional. Não, mas eu tô mesmo. Mas vamos lá. Travando mesmo, Ale, porque a gente está aqui destravando o perfeccionismo e o feito é melhor que o perfeito. Cheguei em casa, vou botar no Wi-Fi. Ou fazia live assim, ou não fazia live. Então, isso é para mostrar para vocês que mesmo travando, mesmo não estando perfeito, a gente não para, a gente prossegue e a gente vai aperfeiçoando no caminho. Isso ela aí. Tá no caminho, em 5 minutos eu creio que a transmissão vai ficar boa de novo.
Pronto. Eu já voltei aqui para mim, hein? Os imprevistos, eles fazem parte da vida, tá tudo bem. Olha aí, ó, voltou. Voltou. Tô bem pertinho do roteador, gente. Olha, se fosse há um tempo, eu ia chegar e falar assim, ai meu Deus do céu, ai porque não sei o quê. E porque quando a live caiu, quando começava não sei o quê, nossa, isso me paralisava, eu ficava mal, eu ficava remoendo. Ficava arrasada. Depois. Entendeu, Kati? É isso mesmo, é para cair ficha. Olha, tudo, você me conhece pra caramba. Não aconteceu isso tudo agora, até aqui, por um acaso. Ela trouxe um fato prático para vocês, tá? De que, como é importante a gente continuar, ainda que surjam imprevistos, ainda que não esteja dentro do cenário perfeito, isso não pode te paralisar. E volto a dizer, o medo, o perfeccionismo, isso está tudo fora. Faz assim com a mão, pega a mão e fala assim, não está dentro, não está aqui dentro, está fora, está fora. E se está fora, ele vem como uma barreira, ó, querendo te impedir de prosseguir. Ontem, o que a gente fez? A gente tirou o poder do medo. A gente enfraqueceu o medo. A ponto, igual aqueles bonecos de posto de gasolina, a gente esvaziou e ele, ó, a gente reduziu ele a pó. A gente reduziu ele a nada. E foi interessante como a gente vive realmente aquilo que a gente está fazendo, né? Eu estava no quarto depois estudando e, de repente, eu vejo que apareceu um bicho na minha... Eu tentei gravar para mostrar para vocês, mas não consegui. Aí apareceu um bicho na minha perna. Ai, meu Deus! Aí eu, né, na mesma hora, é o ato reflexo. Na mesma hora, eu... Aí, mas não foi ai de medo, não. Eu, tipo, o que é isso, né? E quando eu vi, era uma abelha. Eu falei, gente, uma abelha dentro do quarto. Aí eu, entendi, Deus. É para eu trabalhar o medo, né? Aí eu, que abelha bonitinha. Salve as abelhinhas. Em vez de eu começar a ter pensamentos do tipo, a abelha, ter ferrão, vai não sei o quê, vai me picar, e, os pensamentos negativos, eu comecei a colocar em prática em mim. Aí eu falei assim, não, tá tudo certo, eu sou corajosa, peguei uma caneta, comecei a brincar com a abelha, peguei a abelha para levar, não sair matando a abelhinha. Aí depois vi que a caneta não ia dar certo, peguei uma folha de papel tranquilamente, botei para ela voar e ela voou e foi. E aí depois, em relação a isso, eu trouxe uma série de ganhos para a minha vida. Eu já tive um consultório que se chamava Bumblebee, que era uma espécie de abelha. E aí eu entendi que tudo aquilo dali, na verdade, não era para trabalhar o meu medo, era para destravar coisas que estavam na minha vida. Então, acredito que o que a gente está fazendo aqui é surreal. Eu entendi que eu tinha algo mal resolvido lá na minha história, numa época que eu tinha um espaço que se chamava Bumblebee, que era uma espécie de abelha, e que estava travado. E ontem, quando a gente destravou o medo e apareceu essa abelha, eu entendi que isso estava tendo um destravar em relação a isso. Eu estou compartilhando a minha história para vocês entenderem que isso aqui que a gente está fazendo não é brincadeira. É um processo mesmo de imersão e de transformação de vida. Então, fica nessa postura de seriedade, convida quem você sentiu no coração agora de convidar para vir para essa live, porque a live está só começando. Hoje o assunto não é medo, o medo foi o de ontem. Isso. Depois vai lá no YouTube para você pegar, que a pastora Daniela vai colocar no YouTube. Hoje a gente está aqui para falar sobre perfeccionismo. E olha o que aconteceu. A live começou com a Dani andando no carro, passando pelo elevador, a live meio que saindo e agora está tudo perfeito. O que você pode aprender com isso? Que nós estamos num eterno processo de aperfeiçoamento. Esse perfeccionismo que trava, que impede a pessoa de fazer porque nunca vai estar perfeito, ele não vem de Deus. E isso não está em você, está fora de você. E é o que a gente vai, o quê? Destravar hoje. Bom, primeira chave que a Dani trouxe para você. A nossa natureza, ela é perfeita, ela é plena. Perfeccionismo é diferente de ser perfeita. A sua essência. Perfeccionismo é algo que aprisiona. É algo
que impede a pessoa do seu próprio fluir. E nada que te impede de ser você mesmo vem de Deus. Então, primeira chave, entenda, você já é perfeito. E se você já é perfeito, você não precisa provar nada para ninguém. Não é uma circunstância que vai mudar quem você é. Não é porque a transmissão falhou que a Dani deixou de ser perfeita. Ela é perfeita aos olhos do Pai, ela é perfeita. Todos nós somos perfeitos. O que a gente faz, na verdade, é deixar que as circunstâncias nos contaminem e nos tornem aprisionados. E agora sim, eu vou trazer um outro conceito. Aos olhos do Pai, nós somos perfeitos. Mas humanamente falando, e a gente tem essa história do Éden, nós somos imperfeitos. E eu quero indicar esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Quando você aceita que no seu natural você é imperfeito, olha o que eu vou falar, você permite que Deus assuma realmente o lugar dele, porque ele é perfeito. E se você achar que no seu natural, como a pastora Dani acabou de falar, você é capaz de resolver tudo, então você não vive na dependência do Pai. Então você é o próprio Deus. Entenda isso, que em Deus nós somos perfeitos. Aos olhos do Pai nós somos perfeitos, porque a natureza dele vive na gente. E quando a gente vive na dependência de Deus, tudo nosso é perfeito e maravilhoso. Agora, quando a gente vive na nossa natureza, aí a gente tem que assumir que nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. Isso é um ato de humildade. E aceite a sua natureza imperfeita. Faz sentido isso? Faz todo sentido para mim. E tem uma colocação que eu acho muito legal a gente pontuar. Eu lembrei daquela hashtag que a gente lançou na nossa primeira live juntas. Você disse sobre aceitar essa questão, né? Tipo, sou imperfeito, eu preciso realmente do poder de Deus. E aí a gente depois conversou sobre o eu erro, mas não me acomodo, né? Porque eu fiz, acho que uma postagem de uma selfie, aí você achou isso legal e a gente trocou essa ideia do eu erro, mas não me acomodo. Por quê? Tem muitas pessoas que pegam essa realidade de ser imperfeito. Então tá bom, então eu não sou perfeccionista, eu sou imperfeito mesmo. Aí cai num outro extremo de um desleixo, de uma acomodação com aquelas falhas que podem ser melhoradas, onde a responsabilidade pode ser assumida para gerar um resultado muito melhor. Então é legal a gente pontuar essa contra-argumentação para que, se tiver alguém que está no grupo desse desleixo aí, né, estiver assistindo a live, não comece a contar a historinha. Tá vendo? Eu tô certo então, porque eu não paro para cuidar disso, daquilo, não me responsabilizo pela coisa tal. Enfim, então é só uma colocação mesmo para a gente poder atingir aí as diferentes cabeças. O primeiro passo, então, para você destravar o perfeccionismo é aceitar a sua imperfeição, do natural. Aceita a sua imperfeição, entendendo que isso é permitir que Deus assuma o lugar dele e você o seu lugar. Então, o primeiro passo é o quê? Eu sou imperfeito. É o que a Dani acabou de falar, eu sou imperfeito. E aí, eu erro. Mas não quer dizer que porque eu erro, como ela acabou de dizer, você vai se acomodar. Porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E como isso aqui é uma live que a gente está com uma pastora, e eu ouso dizer para você que quem nos aperfeiçoa, quem está forjando o nosso caráter é Deus. Ele vai nos trabalhar, ele vai conduzir. A gente tem que fazer a nossa parte, estudar, pegar os livros, fazer as tarefas, mas ele, o Espírito Santo de Deus, vai nos conduzir e vai trabalhar nisso. Antigamente, eu achava que para fazer algo tinha que estar cinematográfico, tinha que estar impecável, não podia ter um erro. E isso me aprisionava. Eu era a última dos meus alunos. Eu ficava, e ainda fico, porque eu sou detalhista, sim, mas não me aprisiona mais. Isso não me impede mais de executar o que eu tenho que executar. E eu entendo que se é Deus que nos aperfeiçoou, se você olhar para todos os discípulos que ele chamou,
Era o que o meu marido adora falar, a expressão do improvável. Eram os improváveis. Eram perfeitos? Sinceramente. Pedro era perfeito? João era perfeito? Mateus Totalmente era improvável. perfeito? Quem era perfeito? Deus escolhe os imperfeitos. Então, ei, levanta a mão, ele me escolheu. Ele me escolheu. Exatamente para que o poder dele se manifeste na nossa vida. Agora, se você também analisar a história bíblica, você vai ver que o aperfeiçoamento vem no fazer. Lembra que a gente falou ontem da pirâmide? Ser, fazer e ter. A base da pirâmide é o ser. Eu sei quem eu sou. A minha natureza carnal, ela é imperfeita. Olha aí o que aconteceu, não é? Mas a minha natureza divina, ela é perfeita. E através do meu agir, Deus vai aperfeiçoando, porque é concomitante. É o que a gente está fazendo aqui, é o espiritual com o natural. É junto. É junto. Entendendo que a gente nunca vai chegar numa perfeição plena, porque isso só Deus. Mas a cada dia a gente sobe nessa escalada. Olha para todos os ministérios dos discípulos, eles iam se aperfeiçoando. É na prática. Tem discípulo que não conseguiu curar. O cara estava lá todo endemoniado, estava todo coisa, e mesmo Jesus dando todo o poder e autoridade que estava sobre ele, a virtude sobre o discípulo, ele não conseguiu. E Deus foi lá e o quê? Ensinou, tratou, e depois quantas outras curas não foram realizadas, quantas outras transformações, ministérios incríveis nasceram a partir daí. Entenda isso. O aperfeiçoamento, ele vem no fazer. Mas se você estiver aprisionado nesse perfeccionismo e não fizer, você vai deixar de cumprir o seu chamado, o seu propósito. Você vai estar impedindo, olha que absurdo isso, você está impedindo o agir de Deus na tua vida. Porque Deus não gosta das pessoas que estão sentadas e acomodadas. Ele fala, levanta-te e anda. Quantas vezes Deus estava o tempo todo na Bíblia, o quê? Se movimentando, indo de um lugar ao outro, indo de cidade a cidade, de aldeia em aldeia. E ele fala, o quê? Não olha para trás, olha para frente. É uma decisão. Eu estou trazendo aqui mais conceitos, alinhando com o que você está trazendo, para mostrar para você o seguinte, é uma questão de decisão. Você tem que decidir abrir mão desse perfeccionismo e se permitir ser imperfeita e deixar Deus agir em você. Tem uma historinha que muitos perfeccionistas contam. É de que o perfeccionismo é uma virtude. Sim. Né? Tipo, não, eu sou... Fale uma qualidade que você tem. Eu sou muito perfeccionista. Só que foi o que você falou lá no comecinho. Tem uma diferença de você ser perfeito porque Deus te fez perfeito, você está sendo aperfeiçoado, e de você ser perfeccionista. Esse sufixo, né? Nismo, nista, isso indica uma coisa maníaca, uma prática doentia. Então não é bom. E a sinalização de que não é bom é porque paralisa. Só para desconstruir essa ideia em quem tem, né? De que é uma virtude. Não é uma virtude. É um problemão. Porque começa a paralisar. Fazer com excelência, né? Na Bíblia diz que a gente deve fazer todas as coisas como quem faz para Deus. Agora, Deus quer que você faça ou que você fique aprisionado e não faça? Fazer com excelência. Fazer com as nossas forças. Então, o que você falou é fundamental você entender. Uma coisa é o perfeccionismo, ele aprisiona, ele te paralisa e não deixa a coisa fluir. Quando você vê que flui, mas ao mesmo tempo você faz com maestria, tem uma linha tênue. É uma linha tênue. Está fluindo, está deixando ir, houve um erro no meio do caminho e tudo continua, e aí aprende com aquele erro e vai embora, e continua, e vai indo, e está fluindo. Tem movimento, tem produtividade, isso é de Deus. Agora, o perfeccionismo, ele trava. Não vou lançar aquela música porque a música ainda não está pronta, ainda está faltando algo. Mas esse acorde... Olha, eu até parece que eu entendo de música. Aquele acorde, daqui a pouco eu vou estar entendendo. Com tantos não, daqui a pouco, Sim, eu tô vendo que você vai ter que vir para o lado
dos músicos de Para qualquer aprender, maneira. para aprender, para ser coach, porque a voz Eu gosto aí dessa ideia. nem treinando muito. Vamos lá. Então, a pessoa fica naquela coisa, não está perfeita, não está perfeita, não está indo, não está indo, não está indo, e o tempo está passando, e a música não sai, pessoas não estão sendo alcançadas. Aí está errado. Então, é lógico que você vai contratar as melhores pessoas de acordo com os recursos que estão disponíveis, é lógico que você vai fazer o seu melhor, mas entenda que aquilo que você já tem hoje já é muito bom para muita gente. E Deus vai aperfeiçoando. Eu tenho falado isso muito. Os primeiros vídeos que o meu marido fazia não chegavam aos pés do que hoje ele faz. A excelência que hoje tem os vídeos. Sim, as mas minhas tem que lives começar. também. Quando você começou a pregar, quando você começou a cantar, é uma evolução. E isso é permitir o agir de Deus. Então, para de ficar contando, como a pastora Daniele falou, historinha. Ó. Tá falando A senhora aí. não acha que o perfeccionista equilibrado, que aceita sua limitação, habilidade de conhecimento, não é alguém que mostra qualidade? Então, Áquila, é o que a gente pontuou aqui juntas. Perfeccionismo, por ter exatamente esse sufixo, ismo, ele caminha para uma conotação assim, para um universo de ser uma mania, de ser algo paralisador. Por quê? Qual é a linha quando volta vídeo? Então, Foi aí ou foi aqui? não sei, foi geral. Foi geral. Aí, Áquila, a linha tênue, que a Renata estava introduzindo essa ideia aí, da linha tênue. O que acontece? Perfeccionista, ele paralisa. Ele tem no universo dele muito conteúdo, talento, ideia, mas ele não tem coragem de botar para fora porque nunca tá bom o suficiente. Quando uma pessoa faz com excelência, ela vai ser detalhista, ela vai planejar, vai ser cuidar. A Kira aí, querendo entrar de novo na live. Vai ser cuidadosa, ela vai planejar, ela vai procurar as melhores pessoas, os melhores profissionais, porém, o que vier de resultado conforme toda essa demanda, ela vai entregar, porque é o melhor que ela pode fazer. Esse é o segredo. Quando você entrega o seu melhor de acordo com as suas forças, você entendeu que a perfeição pertence ao Senhor e Ele é que vai dar o crescimento. Quando você paralisa, não vou mostrar porque não vai ser bom. Não sei o quê. Não. Aí já é perfeccionismo e nunca é bom. Às vezes as pessoas usam a palavra perfeccionismo, a gente está aqui trazendo perfeccionismo como algo que traz dor, que aprisiona, que é um obstáculo. Às vezes as pessoas usam essa palavra para ser mais detalhista, para ser exigente, para querer as coisas assim. Mais metódico, feitas... planejador. Outro dia eu ouvi uma palavra que eu adorei, exímia. Exímio. Achei o máximo isso. Então, preste atenção nessas duas coisas. Talvez você esteja só usando, a gente está falando uma questão de nomenclatura. O que a gente quer destravar é aquilo que paralisa. É o teu sofrimento. Até mesmo quando algo não sai do jeito que você planejou. E aí fica aquela, ai, eu devia ter feito isso. Ai, que não sei o que aconteceu. Ai, não sei o que. Isso não é de Deus. O fluir de Deus... Você viu ali a fala da Ale Oliver? Tem tudo a ver com o que você está falando. Ela falou que conheceu um perfeccionista que queria fazer tudo, não deixava ninguém fazer nada, porque só ele fazia perfeito. Aí ninguém queria fazer mais nada, ninguém queria mais ajudar essa pessoa. Aí tem uma questão de perfis comportamentais também, que tem um estilo, um perfil comportamental que é mais do conforme, que ele gosta, ele é mais detalhista, ele é mais exigente. Mas o que a gente está falando é do perfeccionismo a ponto de nunca lançar nada porque nunca está perfeito. E se fosse assim, a gente não faria nada na nossa vida, porque nós não estamos nunca 100% pronto para fazer nada. Então, acredite, a gente tem que se lançar e começar a fazer. Eu conheço vários, eu estava outro dia participando de uma mentoria, várias pessoas lançam, às vezes, o produto que não está nem pronto. E ela vai fazendo um produto
ao longo, ela vai aperfeiçoando isso. Então, primeiro, decida, né? Você quer ser um perfeccionista no sentido de que vai te aprisionar, ou você quer ser, sim, uma pessoa que faz com excelência, que faz com maestria, que vai no detalhe, que você procura estar sempre ali dando o seu melhor. Ainda que esse seu melhor, o seu 100%, porque tudo que a gente faz é como quem faz para Deus, ainda que ele não seja ainda o melhor. Eu não vou deixar de fazer uma live porque minha luz aqui ainda não está perfeita e tal. Tem coisas que talvez na hora ainda não perceba. Mas, lógico, agora estou consultando alguém, não, então vou contratar uma luz e tal. Isso é buscar aperfeiçoar, tá? Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo é isso. Bom, segundo passo, uma outra coisa, ainda falando sobre isso. O Adam Grant, que é um autor que escreveu o livro Dar e Receber, ele conta que ele foi fazer uma palestra e ele ia lá, deu uma palestra assim, né, impecável, todo do jeito que ele planejou. E o público não teve uma aceitação tão boa, mas ele já tinha fechado um programa de palestras e aí ele foi para a segunda palestra. O que aconteceu com ele na segunda palestra? Ele entrou tomando um café e ele, sem querer, ele derrubou o café e sujou a camisa dele. Sabe o que aconteceu? Foi a palestra que destravou. O público amou a palestra dele, porque tirou essa pessoa de um pedestal. Tirou o cara de, ele é o palestrante, ele está no lugar dele, eu sabe tudo e eu não sei nada. Uhum. Quando a pessoa se permite mostrar a sua vulnerabilidade, e é um termo que a Brené Brown fala muito, quando você se permite ser vulnerável, isso é uma prova de que você aceita as suas imperfeições. E acredite que aquilo que você acha que mais afasta você das pessoas é o que mais te aproxima. Mais aproxima. Então, entenda que Tremendo. É muito bom você poder se permitir errar, porque todo mundo erra. E quando eu mostro que eu também erro, e a Dani, caramba, olha lá, a Renata passou por isso, que eu também já passei, isso conecta as pessoas, isso gera empatia, tá? Então, primeiro passo, aceitar que todos nós somos imperfeitos, tá? Diferencia o que é um perfeccionismo que tem coisas ruins, né? Que aprisiona, que gera dor, que gera um gasto excessivo de energia, de um trabalho no detalhe, de um trabalho que tem esmero, que tem dedicação, que tem excelência. Então, tem essa diferença aí. Fala aí, Dani. Sim. Mais alguma coisa? Não, eu estava aqui pensando nessa ilustração aí real do palestrante, como que isso é interessantíssimo, e eu posso dizer que eu sou um testemunho vivo disso, porque eu tive épocas de ser muito perfeccionista, até de cometer esse erro que a Alê mencionou, de, às vezes, querer eu resolver tudo. Tinha muita dificuldade de delegar, e não era por mal. É porque eu estava aprisionada naquele perfeccionismo. Então, não é que eu não achava que as pessoas não eram capazes. Eu estava presa de achar que só o meu jeito ali, enfim. Então, quando a gente vai tratando, é muito libertador. E eu me lembro dessa virada em relação ao público. Porque tinha aquela leitura, muitas vezes, de ai, a Dani é fechada. Ai, a Dani é metida. Porque a minha mãe é muito extrovertida. O meu marido está sempre também, né, muito comunicativo. Então, acabava que as pessoas olhavam para mim, qual a sensação que eu tinha? Puxa, a gente queria que você fosse igual a eles, que você também viesse, porque a gente até gosta do que você transmite, mas parece que você não abre para a gente, e não era por mal. Até que um dia, alguém teve coragem de fazer uma intervenção. E eu lembro de como aquilo foi poderoso. A pessoa chegou para mim e falou assim: Dani, uma amiga minha veio de Caxias para te dar um abraço porque ela ouviu o CD do Vale em Rio. Eu falei: ah, é? Que legal. Ela falou só que ela ficou muito chateada porque ela não conseguiu te abraçar. Eu falei: hã? Mas por que você não me chamou? Porque não dá, porque acaba o culto, acaba ali, você já vai resolver uma coisa, vai resolver outra. Você não para pensar que tem gente querendo também te abraçar, querendo falar com você.
Isso tem alguns anos. Bota aí uns 5 anos, mais ou menos. Talvez um pouco mais, mas eu lembro de como aquilo foi impactante e mudou a minha vida para sempre. Eu comecei a pensar assim, então, peraí, eu tenho que deixar de fazer a Marta, né? Que a gente falou da Marta. Deixar um pouco de fazer para poder ser. Olha como isso é forte. É. E aí eu comecei a deixar um pouco de fazer, não pensar tanto assim, não tem que ter aquele resultado daquela tarefa, aquela pessoa. Então eu vou tentar ser. E aí eu lembro que eu comecei a fazer o seguinte: acabava o culto, eu descia do púlpito e ficava parada na frente do púlpito esperando. E não é que deu certo? As pessoas começaram realmente a vir e a abraçar, e a beijar, e a falar, e contar um testemunho. E como isso mudou a minha vida. Então, eu lembrei e achei muito válido compartilhar, porque pode ser que muita gente esteja sofrendo também com isso, né? Se Sim, tem fecha ali muita naquele gente falando. universo e É. Tem muita não gente vale falando. a pena. Deixa eu falar com essa influente. Oi, Rosiane, boa noite. Essa daí gosta de uma festa. Michele colocou aqui, ó. Perfil comportamental também era assim, por ser conforme e estável. Aí eu vou ter que falar de uma outra live para falar de perfil comportamental, mas como eu já disse, né? Realmente tem perfis que são mais detalhistas. Mas, gente, mas isso é bom e é importante. Ninguém está dizendo que você não pode deixar de ser assim. É bom. Eu estou falando bom que e é é bom. muito válido. Eu sou assim, eu sou exigente, mas não sou perfeccionista. Eu não falo mais que eu sou perfeccionista no sentido de não é mais uma prisão para mim. Eu me permito fazer, porque se eu errar, isso não muda quem eu sou. Eu sei quem é a minha identidade. E eu vou errar. Essa certeza todos nós temos de ter. A gente vai errar. Agora, sabe qual é a questão? O medo de errar e essa necessidade desse perfeccionismo que aprisiona é buscar, sabe o que você quer? Aceitação. Aceitação e aprovação das pessoas. Provavelmente na tua infância, você convivia com pessoas que eram seus ídolos. E você fez o quê? O exemplo que eu acabei de dar. Você colocou essas pessoas num pedestal. E aí eu gostaria que você pegasse a folha. Você quer falar, né? Fala aí, Dani. Quero. Interessantíssimo como que a gente está conectadíssima. Quando você começou a falar sobre essa questão de querer agradar as pessoas, eu quero ainda colocar uma cerejinha no bolo. Muitas vezes o perfeccionista, ele quer agradar um público X. Ele tem um público X que ele quer atingir, então ele fica aprisionado pelo grau de exigência daquele público X, que tem a ver com o que você falou desses ídolos. E isso é uma prisão. Meu Deus do céu. Eu me lembro de como... Eu vou de novo me colocar aqui como um testemunho vivo, porque eu creio que vai conectar com quem está ouvindo, né? Aquela coisa de, então é possível. Oh, glória a Deus. Eu lembro que eu tinha essa coisa, sabe? De tipo assim, meu Deus, eu preciso fazer e chegar e tal, tem que estar daquela maneira como você falou. Tem que ser uma coisa cinematográfica. E aí teve um dia também que a ficha caiu. Peraí, eu não tenho que estar preocupada de chegar lá no final da jornada. Eu preciso começar. Então, se eu começo atingindo 2, 3, 5, e são pessoas que eu não conheço, pessoas que talvez eu não colocaria como minhas referências, mas talvez eu possa ser referência para elas. Enfim, isso foi muito libertador. E aí te tira desse lugar de não vou fazer, porque isso, porque aquilo, e começa a gerar uma gratidão do tipo assim, puxa, alguém parou para prestar atenção, foi válido para alguém, mudou a vida de alguém, então valeu a pena. O Davi colocou aqui até, Davi, beijo. Davi participou da live comigo hoje na hora do alinhamento, deu um show, nossa, foi uma aula de ensinamento, foi incrível. Ele está aqui dizendo que o contrário também não é legal, né? A pessoa que não está nem aí, quer fazer tudo de qualquer jeito, isso também não é bacana. Bom, gente, vamos lá que o nosso tempo está acabando, passa muito rápido a live com você, Dani. É o seguinte, eu queria que você desenhasse uma pessoa num trono, porque você colocou uma pessoa num trono. Talvez seja seu pai, talvez seja sua mãe, seu irmão, alguém na tua infância que você colocou como um ídolo
e você está ali, ó, pertinho, pequenininho. Certeza de que existe isso na sua vida. Alguém ali que você olhava assim, nossa, mas é incrível essa pessoa, ela é muito boa, ela é uma referência para mim. Aí você vai dizer, mas isso não é bom? Claro que é bom. Só que você colocou num trono, num pedestal, que para você chegar nesse nível, você se sente pequenininho, inferiorizado. A gente vai falar sobre isso também. E aí o que acontece? Gera o que a gente chama de inibição. Tem uma pessoa aqui que ela está numa exposição tão grande, você colocou essa pessoa num pedestal tão grande, ela é um ídolo tão forte para você, que você fica pequenininho perto dela. E aí o que acontece? Isso aqui gera uma inibição. E aí você não consegue fazer nada porque você está nessa inibição. Inibição muitas vezes até mesmo cognitiva. E aí você vem com essa historinha de que tem que fazer tudo muito perfeito para ficar nesse nível. Só que no seu inconsciente você nunca vai conseguir chegar lá. E sabe por quê? Porque você ama essa pessoa. Você ama tanto que no seu subconsciente é como se, caramba, se eu for tão boa como ela deixa de ficar nesse pedestal. E como que você vai te tornar uma pessoa que você gosta tanto, que você admira tanto? Como é que você vai tirar ela desse pedestal? E como é que você vai sair desse lugar de adoração? Eu não sei se está caindo ficha para você, mas isso que eu estou falando é libertador. Muito forte. É libertador. Eu quero te dar hoje a chave para você destravar isso. Primeiro, comece a olhar para essa pessoa como imperfeita. Ela pode ser uma ótima referência para você e ela vai continuar sendo, mas ela erra. Enxerga também os erros, porque o teu cérebro deletou tudo de imperfeito dessa pessoa e só enxergava a perfeição. De tal maneira que gerou essa inibição em você. Você já se imaginou tão grande quanto essa pessoa? Como é que é para você se imaginar? Você não consegue nem se imaginar, de tão forte que é. Eu estou falando isso, eu vivi isso. Eu coloquei meu pai que não está mais aqui com a gente, nem meu avô, duas pessoas, para mim, extraordinárias, exemplo. Meu pai era campeão em tudo que ele fazia, meu avô era campeão em tudo que ele fazia, autor best-seller e tudo mais. E o meu sonho é escrever um livro. Até hoje eu ainda não consegui escrever o livro, mas esse ano sai o meu livro. Vai destravar depois dessa maratona. Não vou conseguir, não. Ele está naquele nível, é muito top. Como é que eu vou conseguir chegar lá? E se eu chegar lá, ele deixa de ser essa referência para mim, e aí? Gente, isso tudo não é no nível consciente, é no nível inconsciente. A mesma coisa meu pai. E aí, muitas pessoas vão abandonando, como o Davi falou, vão fazendo até mesmo de qualquer jeito, porque elas não se acham capazes de entregar naquela altura da outra pessoa. Ou ficam numa exigência tão grande que gera um sofrimento. Pois eu quero convidar você, depois dessa live, você a refletir mais sobre isso. Mas primeiro, coloca a mensagem no seu cérebro, essa pessoa grande, num trono, e você pequenininho. E como você está numa live também espiritual, eu quero te dizer, a única pessoa que tem direito de ocupar esse trono é Deus. Você não tem direito de colocar ninguém no trono. Você pode sim admirar, você pode sim, o que a gente ensina tanto, que é modelar. Modela, admira. E olha, você admira tanto essa pessoa, você admirou tanto essa ou essas pessoas, que você modelou. Porque aquilo que eu admiro, eu atraio para a minha vida. Então, acredite que tudo que essas pessoas todas que são referência para você, você admira tanto que você já tem tudo isso prontinho dentro de você. Está tudo pronto. É só permitir agora o fluir de Deus. E se permita, entendendo que quando a gente ama uma pessoa, Jesus... eu estou me permitindo falar da Bíblia. Se eu falar alguma coisa errada, eu sou imperfeita, você me corrige. Mas eu vou me permitir falar, tá bom? Não, sabe o que eu ia falar agora? Fala. Como é que você pôde ficar tanto tempo sem fazer live? Gente, pelo amor de Deus. Glórias a Deus que destravou. Glória a Deus. É o que o Davi falou hoje. Eu já nem me conheço mais, já não sei nem mais quem eu era. Eu só sei quem eu sou hoje.
É porque Olha só. é bênção demais. Não, e olha eu também falando de você e também estava toda travada e destravei e tá eu e você aqui juntas, ou seja, misturou. Meu Deus. O seu propósito é incrível. Você vai ser agora como um feliz inimaginável. Amém. Então, Amém. pessoal, falta pouco tempo aqui. Primeiro, é isso aqui, ó. Então, acredite, essas pessoas... eu ia falar de amor. Jesus, quando ele morreu, e ele disse que ele ia mandar o Espírito Santo e que a gente iria fazer coisas o quê? Ainda maiores que ele. Você quer amar a Deus? Se permita fazer coisas ainda maiores. E se Deus, que é o único que é digno de toda adoração, que ele sim pode ocupar lá o trono, ele está lá no trono e ele diz para você fazer coisas maiores que ele, por que você não vai se permitir fazer coisas maiores ou tão grandes quanto essas pessoas que você admirou e admira até hoje? Por que você não vai fazer isso? Isso é idolatria. Isso não é de Deus. Então, destrava agora isso. Porque se você ama esse pai, se você ama esse avô como eu, se você ama essa mãe, se você ama esse irmão, se você ama esse mentor que você teve, por amor a ele, se permita fazer coisas ainda maiores que ele. Pois eu vejo o dia que eu vou estar autografando aquele livro, eu já me emociono, ó. E eu trago toda essa emoção, porque o meu avô um dia disse, olhou para mim nos meus olhos, e ele falou, você vai dar continuidade na veia literária da família. Ele me abençoou, ele fez tudo, porque eu não tenho esse direito. Isso está dentro de você, não está nessa pessoa. Essa pessoa nunca ela quis colocar você nesse lugar, você se colocou nesse lugar. Então, se você desenhou isso daqui, ó, eu quero que você faça aqui agora, ó, rasga essa relação aqui, ó, rasga. Rasga, isso aqui não é de Deus. Rasga, não existe, não coloque ninguém no trono. E faça outro desenho em que você está no mesmo nível dessa pessoa. Faça você com essa pessoa. Meu Deus, eu estou maravilhada. Impactada. Meu Deus. Faça você com essa pessoa, sei lá. Faça você no mesmo nível dessa pessoa. Porque você Gostei do coração, viu? Gostei do coração porque mostra o seguinte. Eu creio que isso já está claro, mas eu acho válido reforçar. Não é você matar essa pessoa no ponto de desrespeitá-la, de desonrá-la. Não é esse o sentido de tirar do trono. É o sentido de você quebrar a idolatria inconsciente que foi criada. E você aproximar. Jesus, ele quer intimidade com aqueles. Quanto mais a gente tem intimidade com Jesus, mais a gente se empodera, mais a gente é capaz de realizar grandes coisas. Eu não sou nada sem o meu Deus. Eu não seria capaz de fazer live nenhuma. Eu comecei, como o Davi falou hoje, eu comecei por obediência. Por obediência. Deus sabe disso. E eu vou compartilhar isso tudo com vocês no livro. Foi obediência. Eu estou aqui por obediência, porque por mim era muito mais cômodo ficar lá no meu quartinho secreto, na minha intimidade com Deus. Estava bom demais. Só que Deus falou que queria mais, que queria usar mais, assim como Ele quer usar mais você. E por que você vai deixar esse perfeccionismo te atrapalhar? No próximo sábado a gente vai falar sobre a passagem de Marta e Maria, em que Maria ela largou tudo para estar com Jesus. Enquanto Marta estava preocupada com o perfeccionismo da casa, em deixar toda a casa arrumada, em organizar tudo para receber Jesus. E ela ainda vai se queixar com Jesus. E ela ainda fala, você não vai brigar com ela. Meu jeito de falar. Ô Jesus, você não vai brigar com Maria, não? Que ela não está aqui me ajudando? E Jesus fala o quê? Marta, Marta. E eu quero falar para você hoje. Alê, alê. Até quando? Foca na única coisa, na coisa que importa. Talvez, se você está preso nesse perfeccionismo, está faltando intimidade com Deus, porque Deus não cobra, Deus dá leveza, Deus dá o que eu tenho vivido muito esses dias. Parece que está tudo desmoronando do meu lado. E eu estou com a paz que excede todo entendimento. E eu olho e falo assim, gente, eu não estou entendendo que eu estou com uma paz. Era para eu estar super abalada com tanta coisa que está acontecendo. E eu estou com uma paz que excede todo entendimento.
Perfeccionismo, essa rigidez, a pessoa ela fica tensa, ela fica toda travada, isso não é de Deus. Agora, faça a coisa com alegria, com maestria, com entrega, o meu 100% eu estou aqui com vocês. Então, ouça a voz de Deus falando, Thaísa, Thaísa, ei, foca na única coisa, foca no que importa, e vai fazendo, e à medida que você for fazendo, eu vou aperfeiçoando. É na força dele, como a pastora Daniele disse. Tá? Então, eu quero saber se você fez o desenho. Você fez o desenho? Já sabe o que fazer. É olhar para essas pessoas que você colocou num trono e destronar ela, é amá-la. Olha para ela no mesmo nível que você. Deus é maravilhoso. Olha para ela abraçando. E eu falo isso até mesmo para Deus, tá? Muitas pessoas colocam Deus num lugar de tão distante. Ei, Deus ocupa o trono, mas Ele está ali com você, de intimidade, em todos os lugares. Você toma café da manhã com Jesus? Eu tomo. Jesus vai para tudo quanto é canto comigo. Jesus vai até para o banheiro comigo. Gente, para de colocar um distanciamento. Não, aproxima. Sabe? Traz essas pessoas que você verdadeiramente ama para perto de você. E entenda que todos aqueles que você admira, você tem todas essas referências dentro de você. Porque aquilo que você admira, você atrai para a sua vida. Então, tá? Não coloca a pessoa no trono. Destrona. Isso é uma prova de amor a essa pessoa. E se permita fazer coisas ainda maiores que ela. Tá? Então, manda essa mensagem para o teu cérebro. Nada desse distanciamento. Nada de você se ver pequenininha. Se veja grande. Se veja grande. Porque você nasceu para ser grande. Vai na Bíblia, vai nos evangelhos e você vai ver tantas mensagens que Deus fala lá. Que você nasceu para ser grande. João nasceu para ser grande. Jesus nasceu para ser grande. Jesus disse que com o Espírito Santo você faria coisas ainda maiores que ele. Então, destravou esse perfeccionismo a partir de hoje. Eu quero que você saia fazendo. Olha a Tamara aí, ontem ela estava lá, aí errou a música, aí morremos de rir, e continuou de novo. E aí? E daí? Você vai aperfeiçoando, né, pastora? Com certeza. É isso, pessoal. Olha, o Instagram deve já encerrar. Renata, eu estou muito grata, eu estou muito feliz. Eu estou explodindo de felicidade aqui dentro do meu coração de ver, assim, todo esse trabalho lindo que Deus está fazendo. E eu quero, em nome de todo mundo aqui, falar como eu estou grata a você por decidir vir, se entregar. Que Deus, assim, abençoe e prospere cada vez mais o conhecimento, a graça, a sabedoria, a humildade, a dependência dele. Porque, de fato, está mexendo com as entranhas do nosso ser e isso é um ministério. Isso é maravilhoso. A Patrícia Valente escreveu aqui, eu guardei a fala dela, ela botou assim, muita gratidão por receber tudo isso de graça. De fato, é um reconhecimento que a Patrícia fez muito importante. Então, gente, pega essa gratidão e transforma em ação. Primeiro para a sua vida, né? Realmente se permitindo ser transformado. E pega essa gratidão e, de alguma forma, tenta retribuir. Você tem como abençoar a vida da Andréia, você tem como também me abençoar, mas eu quero, assim, focar nela agora. Então, retribui isso de alguma forma. Vai lá, conhece o trabalho dela e vai em frente. Porque, de fato, a gratidão, ela leva a gente a concretizar. E olha, o seu livro vai sair. Já saiu. O seu livro já aconteceu. Eu vou estar nesse lançamento e se você deixar, eu vou cantar lá. Vai ter muita coisa ainda pela frente. Pessoal, vai no nosso Instagram, tem um link lá na bio do Telegram. Lá no Telegram eu vou estar colocando todas as lives, tudo que eu estou fazendo lá agora. Estou concentrando tudo num único lugar. Então, vai no Telegram, entra nesse grupo, é aberto a todos que quiserem saber o que a gente está fazendo lá. Eu vou divulgar tudo, tá? E vem estar com a gente. E amanhã tem mais! Uhul! Amanhã tem mais! Mais uma corrente vai ser quebrada amanhã. Isso aí, Beijo, gente! gente! Beijos! Amo vocês! E, ó, é tudo ele que faz. Eu, pela minha força, eu não faria nada. Estaria lá no quarto. Tá? Isso. Mas é tudo Modelando Jesus também tá dando a dica ali, ó. Nos siga no Instagram.
Se você veio da Renata, me segue. Se você tá aqui no meu, segue a Renata, segue o Modelão Jesus. A gente vai fazendo essa troca e todo mundo cresce, todo mundo é abençoado. E amanhã, 18 horas, tem mais. Ó, o Instagram vai encerrar. Beijo. Até amanhã.